e o título da mensagem é Liberdade Perigosa ou Perigosa Liberdade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis aí a Tua palavra que vai ser lida nesta hora. Eis aí a nossa dependência de Ti, Senhor, pois precisamos verdadeiramente de sermos alimentados por Ti. Precisamos, ó Pai, verdadeiramente do Teu alimento. Pai, manifeste o Teu favor. Olha para nós com o Teu olhar de misericórdia, Pai, e libera o Teu alimento, para que verdadeiramente, ó Pai, possamos, ó Deus, vencer, ó Pai, as demandas, os embates, as barreiras que tentam impedir a nossa caminhada. Fala aos nossos corações, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que quereis vos justificais pela lei da graça vos tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que vós não consumais também uns aos outros. Eu peço aos amados que se assentem. Essa carta aqui é uma das cartas de todas que a gente vê Paulo falar. Nem quando ele fala para Coríntios, ele foi tão contundente como ele foi para Gálatas. E olha que Coríntios tinha. Mas eu confesso que eu concordo com Paulo. Porque pior do que você ser um crente menino é você ser um crente que começa pelo Espírito e termina pela carne. Então a demanda de Paulo com Gálatas era porque ele fala no capítulo 2, versículo 4, ele fala de falsos irmãos que entraram secretamente para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, para nos pôr em servidão. Então, começa o Evangelho, com sinais e prodígios, com a confirmação do Senhor, e com uma ministração de efeito, e muitas almas se convertendo, e todo mundo se alegrando, e de repente, alguém achou a liberdade tão grande, que eles, tem um ditado no mundo que fala assim, que santo quanto vê muita esmola desconfia. Eu, pelo menos, quer ver eu desconfiar, alguém chegar para mim e falar, olha, estão vendendo um negócio ali, seja lá um sapato, uma bicicleta, um aparelho, o preço é 2.000, estão vendendo por 500. Aí eu já não me animo. Por que está vendendo por 500?
Se a gente vê uma promoção, que o troço é 2.000, está 1.500, agora quando o troço é 2.000, está por 500, tem um troço errado aí. Está muito fácil. Então, se entende por que aquele povo ele ficou assombrado. Porque eles não haviam ainda entendido, e o problema todo é quando alguém entra num negócio que ele não conhece, né? Eu não sei se vocês já presenciaram essa cena, mas é assim, alguém vê alguém fazer uma realização, o camarada está fazendo uma obra, aí passa um curioso, você está ali 2, 3 dias fazendo aquela obra, e tu sabe por que fez daquele jeito. Aí chega um camarada e fala, mas esse negócio não podia ser assim, não? Esse negócio está errado. O camarada chegou ali agora que a gente ensinar você a trabalhar. Mas você sabe por que fez. Aí tem que parar. Não, meu irmão, a coisa está assim. Ah, agora eu entendi. Mas até você explicar para ele achava que tu estava errado naquilo que você estava fazendo. Então, quando alguém não sabe de uma coisa, e é o que aconteceu lá. Mas por que eles achavam daquela maneira? Porque a nossa mente sempre trabalha por associação, né? Você sempre associa uma coisa a outra. Por que muitos segmentos cristãos começaram a imitar as religiões de matrizes africanas? Por camarada se familiarizar. Só que não é um evangelho. Esse negócio de que lá nas religiões tem que dar um passe, eu vou dar um passe aqui na igreja também. Lá o pessoal roda, eu tenho que rodar aqui. Lá o pessoal tem um objeto ungido, eu tenho que usar também. Então aquele povo, quando ele chega lá, ele fala, não, o negócio está muito fácil demais. Eles, veja bem, amado, eles não discordaram do evangelho. Eles só acharam que o povo devia agradar mais a Deus. Como agradar mais a Deus? Voltar para a lei. Ou seja, ele viu algo construído, igual eu falei anteriormente, e chegaram, e queriam melhorar a coisa. Então, às vezes, alguns ali não tivessem nem com maldade em si. Maldade não, irmãos. Eu vejo gente aqui ainda no Evangelho, nessas épocas agora, assim também. Não, eu vou agradar a Deus, então eu vou fazer mais isso e mais aquilo. E se você falar para ele que se ele parar de tomar café com açúcar, Deus vai se agradar, ele toma café até com sal. É a vontade de agradar o Senhor. Então eles chegam ali naquele lugar e ficam achando demais a liberdade. Vamos fazer uma comparação. Enquanto na lei se guardava meses, dias, anos, festas, proibia alguns alimentos, permitiam outros alimentos. Então eles olham para aquele... Como é que funciona o culto de vocês? O que vocês têm por costume de fazer? Então ele encontra a igreja primitiva com a sua base em 4 coisas básicas, né? Oração, jejum, leitura da palavra de Deus e cuidar dos pobres. Era isso, era o ponto alto. Cuidar dos necessitados, porque o que adianta orar, jejuar, ler a Bíblia, se meu irmão está passando necessidade, eu ignoro, não é verdade? E ninguém ali estava preocupado em construir catedrais, em fazer nada daquilo. Então eles acharam muito fácil. Você vê que não havia nem obrigatoriedade de pagar dízimos. Então eles acharam demais e quiseram ajudar. E aí Paulo, de forma contundente, fala: se vocês quiserem circuncidar de novo, vocês estão cortados. Ele fala no 23, versículo 23. No 22, o 22 e 23 diz assim, olha: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas a promessa o quê? Pela fé. 23. Mas antes que a fé viesse, que fé? Essa fé que veio agora. Estávamos guardados debaixo da lei,
encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, amados, a fé a qual a igreja primitiva vivia, e que nós vivemos agora, não havia sido manifestada antes. Por isso que eles não conseguiam entender. Então, se fizermos um comparativo da lei com a graça, rápido, é claro, se a gente for olhar tudo que era na lei e na graça é diferente, a gente vai ir à meia-noite. Mas existem algumas coisas pontuais que gostaria de comentar aqui nessa noite. Por exemplo, na lei, ninguém era templo do Espírito Santo. Na lei, não tinha acontecido o que está escrito em Romanos 6, versículo 6. O que fala em Romanos 6, versículo 6? Fomos batizados na sua morte para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, aquilo que na lei era de uma forma, tudo muda, irmãos. Por isso que a palavra fala o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez. Irmão, se é tudo, é tudo. Então, como é que funcionava a lei? E tem gente que nem percebe que ele está vivendo na nova aliança como se fosse na velha. Bom, como é que era na velha aliança? Você tinha os mandamentos e as graves punições. Então você tinha uma ordenança de mandamentos. Olha só, olha como é que a lei ela era super, como é que se diria, fechada e calçada. Você tinha honra teu pai e tua mãe, primeiro mandamento com promessa, ok? Mas ao mesmo tempo que a lei tinha honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, se tu não honrasse, se você amaldiçoasse o teu pai, a congregação podia matar. Percebe? Como é que a lei, ela tinha essa pegada de deixar o cara assim, ó. Por quê, amado? Porque um homem na lei era de coração duro. Por isso fala, tirarei o coração de carne, de pedra, colocarei um coração de carne. Por isso que Jesus fala para Pedro, olha, o divórcio foi dado por causa da dureza do vosso coração. Então, tinha que ser dessa forma, como era duro de coração. Mas por que ele era duro de coração? Por dois motivos que eu sempre vou falar, irmãos. Eu vou me deixar gastar de falar isso, porque tem gente que não sabe disso, irmão. Que na lei, nem Jesus, por que Jesus teve que morrer? Para desfazer o corpo do pecado, para pagar o resgate de meu corpo, do teu corpo, para que nós pudéssemos ser templo do Espírito Santo. E isso faz toda uma diferença. E você vai perceber ao longo da mensagem que isso faz toda a diferença. Então, como é que funcionava? Já que ninguém era templo do Espírito Santo, o corpo do pecado nem ciência de desfeito, tu já falou, ó, faz certinho que eu te dou um bônus. Se tu fizer errado, você vai ser morto. Dois extremos. Bom, o interessante é que mesmo o homem fazendo assim, mesmo a lei sendo assim, o homem ainda pecava. Porque a lei era só o quê? Um aio para conduzir a Cristo. Quando Cristo vem, o que ele faz? Ele ainda bota mais pimenta na situação. Se você ler Mateus 5, o Sermão da Montanha, você vai ficar assombrado. Os discípulos, irmãos, os discípulos não foram embora porque o discípulo estava convertido. Jesus no Sermão da Montanha, ele faz aquilo que está lá em Hebreus, mudando o sacerdote, faz necessariamente mudança da lei. O tempo todo, Jesus no Sermão da Montanha fala assim, ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Aí, ó, Jesus piora ainda mais. Eu, porém, vos digo, se você só cobiçar, já adulterou. Ouviste o que foi dito? Não matarás? Então, Jesus piora mais ainda. Olha, se você chamar teu irmão de louco, se você se irar, você já matou teu irmão. Então, Pedro fica maluco. Ele estava assim, como é que vai ser isso? Já estava difícil lá, agora piorou. Mas por que Jesus, ele arrochou mais na nova aliança?
porque ele sabia que lá na frente ele iria morrer pelos nossos pecados, ele iria lá na cruz pagar o resgate do nosso corpo. Por isso que ele é redentor, por isso que Cristo é redentor, ele nos resgatou, ele pagou a dívida que nós tínhamos. E depois, 50 dias depois, vem o Pentecostes. Então, se você ler Mateus 5, 6 e 7, você vê Jesus mudando a lei e trazendo a nova aliança. Agora, olha o interessante. Agora, olha a parte que a liberdade ficou complicada. Só que teve um detalhe, irmãos. Que a nova aliança, ela arrochou mais, certo? Só que tem um detalhe. As punições mudaram. Você viu algum crente que adulterou alguém matar ele? Não. Você viu alguma criança amaldiçoar o pai e alguém matar ela? Não. Agora, olha que coisa mais, como é que se diria, controversa. Na lei, as punições eram mais graves e a lei era mais branda. Na nova aliança, Jesus arrochou mais, piorou, não piorou, não ficou mais arrochado, ficou, irmão. Na lei era se você adulterar que tu ia ser morto, lá na graça não. Se você cobiçar, você adulterou. Só que não tem a punição da morte física, mas há a morte espiritual. Então eles acharam aquilo tudo muito fácil, porque eles não tinham entendido. E aí começa o cerne da questão. Paulo disse aqui no versículo 13: estáis por firme com a liberdade com que Cristo vos libertou, mas não useis desta liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Porque aposto que na nova aliança não existe punições como havia na lei de morte quando alguém peca, tem pessoa achando que então está tranquilo. Só que tendo a lei a sombra dos bens futuros, mas não a imagem exata das coisas. Hebreus 10, versículo 1. Hebreus 10, versículo 9. Hebreus 9, versículo 9 diz que a lei é uma alegoria para o tempo presente. Aquela morte que acontecia quando alguém adulterava na velha aliança, agora simbolizava o quê? A morte espiritual, que é pior que a morte física, porque é a morte eterna. Então, é uma liberdade perigosa. Porque pior do que alguém morrer fisicamente é morrer espiritualmente. É o fogo do inferno. Então o que acontece? Por que ele fala ter cuidado com a liberdade para não dar ocasião à carne? O camarada pensa, se eu adulterar eu não vou ser morto fisicamente, o camarada brinca com isso. Mas ele não entende. Mas isso é para quem ainda não entendeu o Evangelho. Então, quando Paulo fala para não dar ocasião à carne, essa palavra, ela é muito, o leque se abre. Porque o que quer dizer nós estarmos na liberdade com que Cristo vos libertou, mas não useis a liberdade, esta liberdade para dar ocasião à carne? Porque se um filho não respeita o pai, ele não é apedrejado pela congregação como era na lei, mas esse filho traz para si o quê? Problemas. Às vezes você vê, puxa, mas aquela criança ali tinha tudo para ser feliz e não é uma criança abençoada, não é um jovem abençoado. Você olha assim, aparentemente você não vê, a criança não usa droga, aquele jovem não usa nada. Só tem um detalhe, mimaram tanto essa criança, esse adolescente, que ela não respeita os pais. Então ela fica por si só amaldiçoada e acha que está tudo bem. Por quê? Porque é a palavra. Então, não podemos olhar para a nova aliança e achar que é tão fácil quanto se imagina. Essa liberdade, ela é uma liberdade perigosa. Alguns segmentos religiosos ainda militam como na lei, né? Se o crente faltar, ele é chamado a atenção, cobra horário, mas
Na nova aliança não é assim. Então, amados, por que não é assim? Irmãos, vamos entender. Não existe parâmetros para nós, pastores, reclamar que alguém chega atrasado na igreja. Por quê? Primeiro que não podemos julgar. Eu não sei porque a pessoa chegou atrasada, ou porque ela faltou. Eu não sei porque ela faltou. Assim como ela confia na minha gestão como pastor, eu tenho que confiar nela. Eu não posso julgar ela. Só que aí entra um perigo. Porque na nova aliança não existe essa coação, essa pressão. Alguns pegam e descansam. Tá? Não estou falando aqui para ninguém, mas isso acontece, não é só com os membros, até conosco, pastores, tá? Só para ninguém pensar que isso é uma palavra. Não, irmãos. Na nova aliança não se jogam indiretas, se falam para a pessoa. Mas essa palavra não pega só a membresia. Não usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Que quantas das vezes, irmãos, nós... eu vou orar agora. Eu estou muito cansado. Mas se chegar, daqui a pouco chegar alguém e te chamar a ver você por outra coisa, você vai. Ué, como é que pode? Não é? Hoje eu não posso ir na igreja. Hoje eu não vou na igreja, estou tão cansado. Aí, o bebezinho de 2 anos, do nada, entrou um negócio no ouvido da criança. E vão correr levar ele para o hospital, que entrou um negócio no ouvido da criança e não sai. Cadê o cansaço? Acabou o cansaço? Não deve ter cansaço. Você vai salvar teu filho? Então, como que nós estamos lidando com a nossa liberdade? Que Paulo fala, que a Bíblia fala também em Hebreus sobre a nossa primogenitura. Como é desprezar a primogenitura? Foi o que Jacó fez. Por causa do momento, da necessidade do momento. Qual a necessidade do momento? Comer, vestir. Ele desprezou as coisas eternas. Então, ter cuidado com essa liberdade, porque é uma liberdade perigosa, porque às vezes nós damos ocasião à carne. Nós damos ocasião à carne. Por quê? Porque, irmãos, não há parâmetros para a gente cobrar a igreja, os irmãos para virem no culto. Por quê? Como é que é na nova aliança? Amado, eu pelo menos tenho sede de Deus. Eu não venho para a igreja porque eu tenho que cumprir uma obrigação. Eu venho para a igreja porque eu preciso de Deus, eu tenho sede de Deus, eu amo os tabernáculos do Senhor, eu amo a comunhão. Então, alguma vez você colocou um pudim de leite na geladeira e precisou ficar brigando? Crianças, tem um pudim de leite na geladeira lá, vocês não vão comer não? Precisou? Não, né? Quando você abriu a geladeira, só tinha calda lá dentro, o pudim, evaporou, não foi isso? Jesus é a mesma coisa. Já viu alguém brigar para alguém ir num churrasco? Ainda mais se for 0800, né? Então, irmão, Jesus é a mesma coisa, irmão. Se tem uma coisa que eu nunca vou fazer, e nunca fiz em igreja nenhuma que eu participei, é pressionar alguém. Não, irmãos, se a pessoa não ama a obra de Deus, não tem prazer, meu irmão, não vai ser eu que vou forçar ela. Isso aqui, nós estamos na graça. Não tem sentido. Por outro lado, assim como o membro confia em mim como pastor, eu não posso, irmão, julgar que um ou outro irmão não veio porque não quis, não veio porque fez corpo mole, chegou atrasado porque foi negligente. Não é verdade? Não posso. Não posso criticar um irmão porque de repente o celular dele tocou na igreja porque ele foi... Eu me lembro que uma vez eu estava num culto
E assim, pregando como estava aqui hoje, daqui a pouco o celular da irmã assim, na minha frente tocou. Aí dá aquela ira santa, né? Só que eu não falei nada. Daqui a pouco veio na minha mente, olha o teu celular. Quando fui olhar o meu também não estava no silencioso. Já imaginou se eu tivesse brigado com a irmã que o celular dela ela tocou e o meu toca depois? A vergonha que eu iria passar? Só que, como eu disse, irmãos, estamos numa liberdade, mas é uma liberdade perigosa. Avalie você mesmo. Avalie. Porque às vezes nós queremos fazer uma meta de oração, ou queremos desenvolver algo na obra do Senhor, e achamos que não temos tempo. Mas se um ente querido nosso fica doente, nós vamos lá para o hospital, ficamos lá de acompanhante a semana inteira, o mês inteiro, e acabou. Não ficou? E por que para Deus nós só ficamos... Nós só ficamos só na... hoje eu estou descansado e vou para a igreja. Hoje eu estou muito cansado. Mas se fosse por causa de saúde, você não iria? Se fosse para trabalhar, você não iria? Ou você ia faltar o serviço para perder o remunerado? Percebe? Então, amados, a nova aliança, ela faz assim, ó, ela te solta e te prende ao mesmo tempo. Não tem punição grave. Irmãos, eu não oprimo ninguém por nada, porque o ônus, para quem chega atrasado no culto, falta ao culto, o pior, faltar já é um problema. Não assistir a pregação, não assistir o discipulado, não é para mim, é para a pessoa. Então é ou não é uma liberdade? É uma liberdade perigosa. Não podemos mudar isso, irmãos. Não existe na nova aliança nenhum pastor ficar criticando alguém que chega atrasado na igreja, sem saber o motivo, ficar criticando alguém porque falta os cultos. Não, a gente não sabe. Há pessoas, amados, que faltam cultos, mas só Deus sabe a batalha que ela passa. Não é verdade? Isso aí eu sei. Já passei por situações semelhantes. Entende? Então, eu compreendo perfeitamente. Às vezes, há crentes que estão mais presentes, mas às vezes não estão tão alimentados como alguns que estão ausentes, por motivos justos. Acho que às vezes não estão ausentes, mas quando entra o discipulado no grupo, ele vai lá assistir, a pregadora vai lá assistir, ele está lendo o plano de leitura, entende? E há pessoas que às vezes estão presentes, mas só fisicamente. Eu sei que é isso. Por isso que a gente não pode. Não há como, irmãos. Não é saudável você olhar para uma pessoa, esse irmão falta culto à beça, esse irmão não... Não, irmãos. Não podemos isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que vigiar com a nossa liberdade, com essa nova aliança, porque ao mesmo tempo ela é perigosa. E irmãos, infelizmente, eu vi muita gente passar por problemas terríveis por causa dessa liberdade. Eu confesso, eu mesmo, irmão, já tive problemas graves justamente com essa liberdade. Até eu começar a vigiar comigo. Porque às vezes a gente dá uma desculpa, não, eu não posso fazer isso por isso. Mas, eu não posso ir na igreja hoje não, porque eu estou cansado. Mas, e se tiver que levar alguém, aí vai. Não foi do mesmo jeito. Irmãos, nós estamos nos últimos dias. A palavra fala, Paulo escreveu no livro de Coríntios, que já que o tempo se abrevia, resta que os que são casados, como se não fossem, os que compram, como se não possuíssem, os que folgam, como se não folgassem, os que usam desse mundo, que não abuse, porque a aparência desse mundo passa. Como está a nossa visão
Por outro lado, às vezes a liberdade é tão grande que nós andamos na direção errada. Às vezes nós estamos correndo tanto para resolver problemas que Deus iria resolver para a gente. Às vezes nós estamos igual estava quem? Agar. E olhamos para a lógica, eu vou resolver, e desperdiçamos tempo em coisas. Não vigiamos com a nossa curiosidade. Uma das coisas mais perigosas, que são as redes sociais. Chegou uma hora, amados, que a cada dia que passa, o reino das trevas aumenta a sua atuação. O tio que me perguntou assim, por que antigamente a gente não via alguns convites para vir para alguns tipos de religiões, se é que eu posso chamar de religiões? O rapaz me perguntou no meu trabalho, eu falei para ele, olha, porque agora até o diabo sabe que ele tem pouco tempo, e agora ele está chamando para pegar o máximo que ele pode. Ele sabe que está acabando o tempo dele. Então, é uma hora de quê? É uma hora da gente ser um pouco mais vigilante com essa liberdade. Vigilante. Porque o tempo que você estiver nessa igreja, você vai ver assim. E não é porque tem gente que... As pessoas estão tão acostumadas a serem oprimidas em outros ministérios que pensa que a gente faz assim... Não é para a pessoa não sair da igreja não, irmão. É porque... E não é que a gente tenha medo, não. É porque a gente está cuidando da noiva de Cristo. A gente tem amor às ovelhas. A verdade eu vou sempre falar para você. Agora, te julgar por horário de culto ou por não vir à igreja, jamais. Agora, te dizer isso eu vou te falar. Cuidado, com a liberdade. Foste chamados à liberdade. Versículo 13. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Então, dar ocasião à carne, irmão, não abarca só o fato de pecados carnais, sexuais. Não, irmão. Dá ocasião à carne e às vezes você... não vou orar não, vou ver a Netflix. Não vou buscar não, vou fazer isso. Hoje eu não vou na igreja não, por isso. Por qual motivo você não vai na igreja? Será que é mesmo importante? Não estou aqui julgando. Você é refém de você mesmo, da sua própria liberdade. Porque caso você esteja dando ocasião à carne, minha irmã e meu irmão, o prejuízo não vai ser para mim. Claro, a gente que é pastor, a gente chora. Às vezes eu sofro por ver pessoas padecendo no evangelho aquilo que não precisaria padecer. Mas o maior prejuízo não é para mim. A gente sofre, né? Jeremias, quando ele pregava para o povo lá em Jerusalém, ele falava, olha... ele falava assim, antes do povo ser levado cativo para Babilônia, Jeremias dizia assim, olha, se vocês não ouvirem as minhas palavras, claro que as palavras que Jeremias falava não era dele, era de Deus, né? A minha alma irá chorar em lugares solitários. Alguns até batizam o profeta Jeremias, chamam ele de profeta chorão, o que eu não acho assim um bom codinome para Jeremias. Mas é porque, na verdade, acontece realmente. E de nós, às vezes, pastores, ficarmos tristes. E às vezes a gente fala tantas vezes, e as pessoas, por causa dessa liberdade, elas acabarem, né? O pastor é tão bonzinho. Não, o pastor é bíblico. E sendo bíblico, ele não vai... Eu não vou te obrigar a você... Eu acho que eu nunca vi ninguém brigar alguém para tomar um açaí, né? Para tomar um sorvete, né?
Realmente alguém briga com o camarada para virar uma laje. Poxa, não vai virar uma laje comigo aí, não? Ou não vai ajudar a trocar o pneu do carro, não? Não vai ajudar a empurrar o carro? Agora, chamar o camarada... Se você convidar... Irmão, eu quero convidar você para comer uma pizza lá em casa. É quando? É amanhã? Então, amados, eu não posso brigar com você por você faltar o discipulado, por você chegar atrasado no culto, ou não vir ao culto. Mas você mesmo seja o teu árbitro. Observe até que ponto você não pode não estar dando ocasião à carne. Porque a nossa carne, ela é muito perigosa. Perguntar, carne, você quer ler a Bíblia? Ela, Carne, você quer jejuar? Mas orar você quer, não quer carne? A carne. Carne, você quer comer um filé mignon? Ela, sim, sim. Carne não quer essas coisas. E a palavra fala que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Mas andar em espírito e não cumprireis o que precisa da carne. Então andar em espírito compreende você vigiar com a liberdade que nós temos. Porque essa liberdade é maravilhosa. Porque nós agora, a palavra de Deus para nós, você não vai... Existem versículos que você não vê no Velho Testamento. Temos um tesouro em vaso de barro, você não vê no Testamento, no Velho Testamento. O corpo do pecado foi desfeito, você não vê no batismo. E você não vê na velha aliança esse versículo que eu vou falar agora. Você não vê isso no Velho Testamento. Jesus diz assim para vocês, olha, na lei, quando você fazia tudo que foi mandado, estava legal. Agora, olha o que Jesus falou para a nova aliança. Quando você fizer tudo que você for mandado, aí o que você espera que Jesus fala? Você é um servo legal, né? Você é um servo inútil. Sabe o que quer dizer isso? Precisamos procurar formas de alegrar o nosso mestre, que é Jesus. Tem coisas que o pastor vai te ensinar. Tem coisas que é você, Deus e a Bíblia. É você que vai procurar uma forma de agradar o Senhor. Então, cuidado com essa liberdade, que essa liberdade da nova aliança te deixa você tranquilo, mas ao mesmo tempo fala para você, olha, está fazendo o que foi mandado? Só que é um servo inútil, você fez só o que foi mandado. E o que Jesus não mandou que nós podemos fazer? Pense nisso. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Senhor Deus e Pai, Pai Santo, Pai Eterno, dá-me graça, meu Senhor, para que nós possamos não dar ocasião à carne nessa liberdade gloriosa que estamos em Ti. Ó Senhor, dá-nos graça para que possamos não ser servos inúteis, mas procurarmos formas para Te agradar, para Te servir, para verdadeiramente tocar o Seu coração. Quantos homens e mulheres encontraram formas maravilhosas de Te louvar? A mulher com vaso de alabastro, Zaqueu subindo numa árvore. Ó Pai, quantos que fizeram coisas, ó Deus, dá-nos graça para que nós possamos ser verdadeiramente amáveis e buscarmos, ó Pai, a cada dia mais sermos servos úteis, e sendo assim, sabemos que nós iremos ter a Tua presença, e a Tua presença em nós é o amor, para que possamos amar os nossos irmãos de maneira gloriosa. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.